Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito bom dia, bem-vindos mais uma vez ao canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal onde nós buscamos compreender as verdades de mais alto através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, Livro dos Médiuns. Nós ficaremos aqui devedores do agradecimento e da leitura dos comentários que foram deixados na mensagem de sexta-feira, porque nós estamos gravando esse estudo de maneira antecipada. É uma semana muito ocupada, então nós estamos aí encaixando para não ficarmos devedores, repito a palavra, de nenhum de nossos momentos aqui no canal do NEP Honório Abreu, mas nós agradecemos quem esteve conosco na sexta-feira, agradecemos quem estudou conosco a obra Rumo Certo, agradecemos quem tirou um tempinho e deixou um comentário lá, e prosseguimos com a leitura, com a meditação, ponderação e comentários em torno de O Livro dos Médiuns, logo após a nossa vinheta. Pois bem, meus amigos, continuando a nossa leitura e os nossos comentários em torno de O Livro dos Médiuns, nós estamos iniciando a obra, estamos na primeira parte, capítulo 1, com a indagação a espíritos. Depois da longa digressão e lógica digressão que o Sr. Allan Kardec realiza no item de número 2, ele concluirá finalizando dizendo: ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente o que se chamam espíritos, e espírito aqui com letra maiúscula. Os espíritos não são, pois, outra coisa senão as almas dos homens despojadas do seu envoltório corporal. Só para nos recordarmos, nas primeiras palavras, nas noções introdutórias de O Livro dos Espíritos, nós somos convidados a quase uma questão metodológica. Alma seria considerado o espírito enquanto encarnado. Quando nos despojamos de nosso envoltório corporal, através do processo do desencarne, da morte do corpo físico, da cessação das atividades orgânicas do corpo físico, então há o espírito, né, que habita a nossa verdadeira pátria, a erraticidade. Se os espíritos fossem seres à parte, a sua existência seria hipotética. Mas, se admite que há almas, é preciso também admitir os espíritos, que não são senão as almas. A alma vem de animar, de conceder vitalidade à matéria orgânica. Se admite que as almas estão por toda parte, é preciso admitir igualmente que os espíritos estão por toda parte. Não se poderia, pois, negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. E pode parecer estranho, pode parecer um raciocínio muito lógico que nós estamos construindo agora, mas nós temos que nos transportar à época do Sr. Allan Kardec, a época em que foi codificada a doutrina espírita. Esse conceito do espírito é algo que estava ali a quebrar algumas tradições. Falava-se em alma. Falava-se em alma. E aí é por isso que o Sr. Allan Kardec precisa efetuar toda essa digressão para construir o raciocínio do espírito sendo a alma desencarnada, a alma sendo o espírito encarnado. Admitindo-se a existência das almas, portanto, admite-se a existência dos espíritos. Não se pode negar um sem, consequentemente, negar o outro. Para nós outros que já estamos habituados com essa questão, parece até um pensamento simplório. Mas meditemos e nos coloquemos àquela época, àquela situação. Aos tempos em que o materialismo dominava ingente e as noções religiosas ainda sobre as questões metafísicas, por assim dizer, e as noções religiosas, elas eram profundamente pueris. Vamos pensar nisso. Item 3. Isso é verdade, não é senão uma teoria mais racional do que a outra. Mas já é muito que uma teoria não contradiga nem a razão nem a ciência.
Se, além do mais, ela está corroborada pelos fatos, tem para si a sanção do raciocínio e da experiência. Esses fatos nós os encontramos no fenômeno das manifestações espíritas, que são, assim, a prova patente da existência e da sobrevivência da alma. E aqui eu grifei, para que a gente... Vamos retomar, eu tive um probleminha na câmera, mas já resolvido. E aqui eu grifei para que a gente preste um pouco mais de atenção no trecho. Mas, entre muitas pessoas, aí se detém a crença. Admitem bem a existência da alma e, por conseguinte, a dos espíritos, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles, pela razão, dizem, de que seres imateriais não podem agir sobre a matéria. Essa dúvida está fundada na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, da qual se faz geralmente uma ideia muito falsa, porque são imaginados erradamente como seres abstratos, vagos e indefinidos, o que não o são. E é aqui que a gente tem a diferenciação do espiritualismo e do espiritismo. Toda crença que admite a existência de algo além da matéria é espiritualista. O catolicismo é espiritualista. Se você admite, citei o catolicismo como exemplo, e pela questão de ser, talvez, aquele que detém maioria de opinião no nosso país. Então, se você acredita que há a existência de algo além da matéria, você é espiritualista. Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. E onde que fica a diferenciação? Exatamente no que foi lido aqui. Tem pessoas que admitem a existência da alma, admitem a existência dos espíritos, admitem que existe algo após a matéria, mas negam a possibilidade de se comunicar com eles. Espiritualistas. O espírita, além de admitir a existência da alma, além de admitir consequentemente a existência dos espíritos, trava relações, estuda essas relações, entende que o mundo verdadeiro, o mundo espiritual e o mundo material estão em constante contato um com o outro. Estou falando aqui numa linguagem bem lúdica. Estão em constante contato um com o outro. Que nós reciprocamente nos influenciamos. Nos influenciamos. E por que que existem pessoas que creem na existência da alma, consequentemente creem na existência dos espíritos, mas não admitem que eles podem agir sobre a matéria? E aí o senhor Allan Kardec irá dizer: a ignorância está na verdadeira natureza dos espíritos. Porque se faz uma ideia muito falsa de que os espíritos são seres abstratos, de que os espíritos são seres vagos, de que os espíritos são seres indefinidos e, na verdade, como ele muito bem coloca, na verdade, assim não o é. Na verdade, assim não o é. E ele vai continuar aqui nos explicando sobre a questão do envoltório semimaterial, que é o perispírito, que permite esse intercâmbio, que faz com que o espírito não seja um ser abstrato, um ser vago, um ser indefinido, uma veste. E isso a gente vai discutir semana que vem, porque o nosso tempo já está a se esgotar e nós sabemos muito bem que a leitura de O Livro dos Médiuns, principalmente nessa primeira parte, ela tende a ser um pouco cansativa, ela tende a ser um pouco metódica e a gente precisa caminhar com muita paciência. Eu vou até anotar aqui onde nós paramos. Hoje é no dia 28 de agosto. Nós estamos gravando esse episódio na quinta-feira. Hoje é o dia 28 de agosto. Nós retornamos aqui no segundo parágrafo do item 3. E por que eu estou falando isso, deixando tão claro onde nós estamos? Porque é bom ler também, né, gente? É bom pegar o livro, é bom ler, é bom retirar as suas próprias conclusões, até para se surgir alguma dúvida, deixar aqui nos nossos comentários. A gente sempre pede, comente, curte,
compartilha para outros corações que também estão desejosos no estudo, e a gente sempre encerra dizendo: até o nosso próximo encontro.